Olá, povo! Tudo bem, oitavo ano? Como vocês estão? Bem? Espero que sim. Espero que vocês se animem, que nós iremos voltar para a nossa linda sala de aula e que está mais perto de passar, né, gente? Hoje eu acabei de ler agorinha que chegou a vacina aí em São Paulo, diretamente da China, China, contra o coronavírus e está lá no Instituto Butantan e vai começar a ser testada, né? Então, vamos continuar orando para que tudo passe, tá? Convido você a assistir a nossa aula de língua portuguesa. Estou tentando ser um youtuber. Às vezes é difícil, mas eu estou tentando. E a nossa aula é sobre regência verbal. Não vou dizer o que é, hein? A gente vai nos slides calmamente. Em regência verbal. Mas eu vou dizer a você que é na página 58. Pega seu livro na 58. Vamos lá? Vamos lá para a nossa viagem. Gente, olha esta figura. Eu achei bonita. Eu escolhi ela com muito carinho, muito bonita. Olha o que está escrito acima. Você está rindo de mim ou para mim? E aí, ouço vozes, ouço. Você está rindo de mim ou para mim, aliás, não é para mim, é para mim. Pra, lembra que é um recurso da língua oral, né? Pra, oralmente a gente fala pra, mas na escrita é para. Você está rindo de mim ou para mim? Vocês acham que tem diferença? Se a gente chegar e dizer, você está rindo de mim ou está rindo para mim? Será que tem? Vamos olhar? Quando a gente diz você está rindo de mim, a gente entende que alguém está zombando de outra, né, de outra pessoa. Então, você está rindo de mim é como se alguém estivesse rindo, zombando de mim, né? Certo? Então, você está rindo de mim. Ó, o verbo rir, não está aqui rindo, é transitivo indireto, regido pela preposição de. Ó, você está rindo de. Não tem a preposição? Quando tem a preposição, o verbo é o quê? Verbo transitivo indireto, neste caso, tá bom? Mas vamos ver no outro. Você está rindo para mim? Então, o que a gente entende quando fala isso? Fala que você está rindo para mim. É quando você vai em um lugar, encontra uma pessoa que você nunca viu e ela está sorrindo para você. Ela está sendo educada, ela está sendo gentil. Então, quando está rindo para mim, você entende outra coisa. Nesse caso, o verbo rir é transitivo indireto, porque tem a preposição para. Porque nesse caso o verbo tem a ideia de que é uma pessoa está querendo ser agradável, né, gente? Então, há diferenças, né? Os verbos, ó, observa, está rindo e está rindo. A mesma grafia, mas porém significados diferentes. E quando o significado é diferente, aqui eu tenho uma preposição e aqui eu tive outra preposição, certo? Então, quando isso acontece, vamos refletir por que isso acontece. Olha esse bilhete. Joana, qual é o certo? Ele namora comigo ou ele me namora? E aí? Qual é o certo a gente falar? Quem namora, namora? Que verbo é? Verbo transitivo o quê? Ele é direto ou é indireto? Vou deixar isso para o final, tá? Então, antes de eu entrar aqui nessa explicação, regência verbal nada mais é, gente, do que os termos que são regidos pelo verbo, tá bom? Cada verbo pega uma regência, ou tem preposição ou não. Então, isso a gente estuda na regência verbal. Você vai conhecendo os verbos e vai vendo se ele pede ou não preposição. Por isso que é regência verbal. Beleza? E eu trouxe aí os verbos que tá aí no teu livro aí na página 59. O primeiro, eu trouxe o primeiro, assistir, porque causa muita confusão com assistir, né? Assistir, gente, pode ser transitivo indireto e pode ser transitivo direto. Vamos ver o exemplo. Ó. Pela TV, nós assistimos ao show de rock. Então, quando o verbo assistir estiver no sentido de você presenciar algo, ele pega a preposição, é assistir a. Por isso que o a está aqui. Então, ele é verbo transitivo indireto, tá? Porque tem preposição. Agora, quando o verbo assistir estiver no sentido de ajudar, ele não tem preposição. Então, o médico assistiu o paciente. Assistiu aqui está no sentido de deu assistência, de ajudou. Então, não tem preposição. Isso aqui é um artigo, logo é um verbo transitivo direto. Então, assistir, vocês estão aí com duas regências. No sentido de ver algo, tem preposição. E no sentido de dar ajuda, não tem preposição. Beleza? Agradar. O verbo agradar também, ele pode ser usado de duas formas. Ó, quando você fala, a mãe agradava o bebê enquanto ele dormia, você está querendo dizer que a mãe fazia carinho no
bebê, né? Então, quando é no sentido de carinho, não tem preposição. Ó, agradável ao bebê. Ele é um verbo transitivo direto, certo? Mas quando o verbo agradar tiver no outro sentido, ó, o resultado do sorteio não agradou aos times. Ou seja, os times não acharam legal, né? Quando tiver nesse sentido, ele tem preposição. Então, o verbo é transitivo indireto e exige a preposição a, certo? No sentido de satisfazer, não satisfez os times. Então, ele tem a. No sentido de carinho, não. É assim, a regência verbal. Aí tem o verbo aspirar. Aspiramos o perfume. Aspiramos, ó. Respiramos. Quando o verbo aspirar tiver no sentido de respirar, não tem preposição aqui, tá vendo? Ele é verbo transitivo direto, sem preposição. Beleza? Quando o verbo aspirar tiver aspiramos a uma sociedade justa, ou seja, desejamos uma sociedade justa. Nesse sentido de desejar, ele tem a preposição a. Então, é o verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui. Aspira a, no sentido de desejar. Certo? Vamos ver. O verbo precisar. O verbo precisar, normalmente, o que a gente ouve as pessoas falando? O livro precisa de leitores, né? Esse, no sentido de necessitar, ele exige a preposição de. Toda vez que você vai falar o precisar, no sentido de necessitar, ele vem acompanhado do de. Ele é um transitivo indireto. Mas você pode falar precisar no sentido de indicar com precisão. Ó, o autor precisou os fatos, ou seja, o autor indicou com precisão os fatos. Quando o verbo precisar tiver nesse sentido de indicar preposição, ele não exige precisão, ele não exige preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Ó, no sentido de indicar precisão, não exige preposição. Verbo transitivo direto, tá? E eu trouxe aí o namorar. João namora Elisa. Eu aposto que vocês falam, João namora com Elisa. Maria namora com Felipe, né? Mas namorar não tem preposição, oitavo. Não tem, então, ó, é verbo transitivo direto, não existe preposição. Quem namora, namora alguém. Então, esquece essa preposição. É João namora Elisa, Felipe namora Maria, e assim sucessivamente, tá? O verbo namorar. E aí eu digo a vocês, todos os verbos da língua portuguesa são regidos. Ou eles vêm sem preposição, transitivo direto, ou com preposição, transitivo indireto. Claro que não daria para a gente fazer a aula com todos os verbos, então eu trouxe alguns e no livro de vocês tem outros que vocês irão estudar, certo? Para vocês terem mais prática. Mas vocês pegando esses daqui que o livro trouxe, que eu coloquei no slide, já vai ajudar bastante, mas vocês têm que se dedicar, têm que ler, têm que escrever as frases, têm que entender que o verbo pode ter dois sentidos, ou seja, ele pode ser um transitivo direto e também pode ser um transitivo indireto. Como a gente começou lá, desculpa, gente, como a gente começou lá o slide, ó. O verbo tinha dois transitivos, né? Tinha duas transitividades. E esse bilhete, João, qual é o certo? Ele namora comigo ou ele me namora? E aí? Eu quero que você responda e mande isso no WhatsApp. Qual é o certo namorar? Namora comigo ou me namora? Tá bom? É uma questãozinha de desafio. Vale ponto, hein? Faz e me manda. Eu vou deixar você fazer até... Hoje é quarta, vou te deixar fazer até amanhã, que é quinta, tá? Eu quero saber qual é a certa, é a 1 ou a 2. Pronto. Então, a gente vai encerrando a nossa aula de regência verbal e vocês vão estudando ao longo dos anos. Até o terceiro ano, vocês vão aprender as regências dos verbos, tá bom? Ó, beijo, fiquem com Deus e até mais.